Glória ao nome do Senhor. Eu quero, nessa noite, mais uma vez agradecer a Deus por você estar conosco aqui no Alicerçados na Palavra. Uma boa noite a todos vocês, a vocês que estão assistindo, que vão assistir. Eu quero agradecer a Deus por você estar conosco mais uma vez. Na abertura dessa programação, eu quero agradecer a Deus e agradecer a todos vocês pelas 1.859 visualizações na nossa última live. Eu quero agradecer vocês daí de São Paulo, do Rio de Janeiro, Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, Ceará, Bahia, Jurupará, Sorocaba, Piedade, ABC Paulista e de uma caneca. É para você, dia 14 agora desse mês, no sábado. É isso ou no domingo? Salvo erro, é domingo, dia 14. Nós estamos fazendo um sorteio. Quer participar? Entra aí no Instagram, tem lá a promoção, segue ela, segue os passos. É só você marcar alguns amigos e você já vai estar participando com a gente também desse sorteio. O sorteio a gente vai entregar, eu vou pegar aqui para vocês verem. A gente vai entregar uma camiseta, eu vou levar mais próximo para vocês verem, ó. Alicerçados na Palavra, uma camiseta e também a caneca, para quem gosta de caneca, ó, a caneca Alicerçados na Palavra, para você aí de qualquer lugar do Brasil. Se você for sorteado ou você for sorteada, a gente vai enviar para você pelo correio, tá bom? Fica tranquilo. Então vai ser no dia 14, aonde vamos estar falando sobre a última igreja das 7 igrejas do Apocalipse. Nós vamos estar falando então quem são os ganhadores dessa promoção, ok? Papel e caneta na mão. Vamos então para a lousa aprender mais uma lição, onde nós vamos ver o que está escrito no livro do Apocalipse, capítulo de número 3, o verso é o 7 até o 13. Está escrito assim: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, não negaste o meu nome, guardaste a minha palavra. Eis que eu farei os da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado a teus pés, e saiba que eu te amo. Como guardei a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E ao que vencer, farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Glória a Deus. Papel e caneta na mão, então, vamos lá para começarmos mais uma aula. Apocalipse, capítulo de número 3, o verso é o 7 até o 13. Vamos falar sobre a igreja de Filadélfia. Interessante aqui a gente entender sobre essa igreja, que essa igreja, ela é uma das igrejas do Apocalipse que não teve nenhuma repreensão da parte de Deus.
Essa igreja do Apocalipse, a igreja de Filadélfia, foi considerada uma igreja muito fervorosa, uma igreja onde Deus teve o prazer de, através de Jesus Cristo, mandar João escrever. E ele diz: ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: aquele que diz que é santo e que é verdadeiro, e que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Ele já chega dizendo assim: aquele que é santo e que é verdadeiro. Ou seja, só pode dizer quem é santo e verdadeiro aquele que sabe realmente que é. Ele está dizendo assim: sou eu que estou falando com vocês. Mas o que chamou a atenção aqui para nós atentarmos sobre a igreja de Filadélfia foi o Senhor dizer assim: o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. A chave simboliza autoridade. Quando Jesus disse: eu tenho a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre, ele está trazendo esse símbolo para nós, que é a chave. É como se ele estivesse dizendo assim: eu tenho a chave de todas as portas. Eu tenho uma chave que abre e só eu posso abrir. Para que você entenda um pouco melhor, a Bíblia vai dizer em Isaías, capítulo número 22, o versículo também de número 22. Anote aí para você não ficar de fora. Isaías 22, verso 22. Nós vamos ler a história sobre Sebna e sobre Eliaquim. Sebna, um dos servos do rei Ezequias na época. A Bíblia diz que por causa que Senaqueribe havia invadido a cidade, esse Sebna aqui, com medo de morrer, faz para ele um túmulo sobre as rochas. Ele diz assim, que se eu morrer, eu fico aqui já na rocha, já morro aqui. E a Bíblia vai dizer que esse Sebna, ele era o mordomo do rei Ezequias. Então a Bíblia vai contar que quando Senaqueribe vai invadir a cidade, ele manda uma carta. Ezequias vai orar a Deus. E a Bíblia diz que Deus então fala para Ezequias não ter medo de Senaqueribe. Mas Sebna, o mordomo, ele simplesmente tremeu na base, pela notícia que ele teve. E observe que Isaías 22, verso 22 fala que Sebna é tirado do cargo de mordomo, e ele aqui é exaltado para mordomo. Para que você possa entender, um mordomo naquela época, como Sebna, ele ainda era escrivão, ele tinha sobre a sua mão uma chave, a chave de Davi. A Bíblia vai dizer que quem tinha essa chave, tinha autoridade para abrir a porta do palácio e fechar a porta do palácio. Ele tinha autoridade para não só abrir a porta do palácio, mas todas as outras portas que davam acesso dentro do palácio. Ou seja, Sebna tinha autoridade de abrir e ninguém mais fechar. Tinha autoridade de fechar e ninguém mais abrir. Aí o Senhor Jesus disse: eu tenho a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Observe comigo. Olha o que o Senhor está dizendo. Eu tenho a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, e que diante de ti eu pus uma porta aberta. Presta atenção nisso. O Senhor tem a chave de Davi. Mateus capítulo 16, o verso de número 19 diz, anota aí, Mateus 16, verso de número 19 diz: e eis que te darei as chaves do reino do céu, e o que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares também no céu será desligado na terra, e desligares na terra será desligado no céu. Entenda uma coisa, o Senhor Jesus tem a chave. Olha só, e ele diz para Pedro lá em Mateus 17, 19: eis que eu te darei as chaves do reino, e o que você ligar aqui vai ser ligado lá em cima. Bendito é o nome do Cordeiro. Então aqui é Jesus falando para a igreja de Filadélfia:
Eu tenho a chave de Davi. Eu abro e ninguém fecha, eu fecho e ninguém abre. Mas ele está dizendo aqui, através de Jesus Cristo, eu te dou as chaves do reino. Outra parte para você entender, Mateus 28, verso 18. Jesus vai dizer assim: é-me dado todo o poder no céu e também na terra. Então entenda uma coisa. Quando Jesus está falando aqui em Apocalipse capítulo 3, do verso 7, dizendo que tem a chave de Davi na mão, ele tem todo o poder, irmão, tanto no céu como na terra. E ele tem o poder de dar nas nossas mãos a chave do reino do céu, para que nós possamos ligar na terra e ele ligar lá no céu. Bendito é o nome do Senhor. Eu, se fosse você, já estava ligando as coisas aqui lá no céu, porque ele tem a chave de Davi na mão, e aquilo que ele abre ninguém fecha, e aquilo que ele fecha ninguém abre. Bendito é o nome do Cordeiro. Ele diz no verso 8: conheço as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Olha, interessante. Eu conheço as suas obras. Diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Porta, irmão. Falamos primeiro de chave, agora falamos de porta. Jesus diz: conheça as tuas obras. Eu pus uma porta aberta para você. Porta significa oportunidade. Oportunidade para você entrar para um caminho, ou oportunidade para você sair para outro caminho. Então cuidado nessa noite. Cuidado a hora que você estiver assistindo essa live, esse estudo sobre Apocalipse. Cuidado a porta que você entra, porque a porta, Jesus disse, ela é estreita, o caminho é estreito, mas leva à salvação. E a porta é um pouco larga, ela leva para a condenação eterna. Aqui quando Jesus disse: eu conheço as tuas obras e diante de ti pus uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, muitos dos estudiosos, dos pensadores, diz que essa porta aqui é uma porta de oportunidade de salvação. Olha só, tem muitos aí que vão pregar o versículo isolado, vai pregar sobre a porta que Deus está abrindo, vai pregar e vai profetizar, e você vai dar glória a Deus. Eu entendo isso, mas aqui, onde nós estamos estudando sobre o Apocalipse, ele está dizendo: eu conheço as suas obras, e diante de ti eu pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, não nega o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Olha só, 1 Coríntios, anota aí, 1 Coríntios capítulo 16, o verso de número 9. Paulo chega na igreja de Éfeso, e ele chega na igreja de Éfeso pregando sobre Jesus Cristo, sobre a graça de Deus. E quando ele está em Éfeso pregando, a Bíblia diz que há uma menina que adivinha as coisas lá. E há um mágico lá também. E a Bíblia diz que Paulo, então, repreende o espírito que está naquele mágico, manda embora. E aqueles artifícios que faziam as obras da deusa Diana se ajuntam e dizem: ó, nós que vive de fazer essas obras aqui da deusa, nós estamos ficando em descrédito, porque esse homem aí está pregando que não precisa dessa imagem. Então nós temos que fazer alguma coisa contra eles. E a Bíblia diz que eles vão tentar então pegar Paulo. E aqui Paulo diz, a 1 Coríntios 16, 9: uma porta me se abriu, mas há muitos adversários. Olha só, a oportunidade aqui que Paulo está falando é a oportunidade de pregar Jesus Cristo, pregar a salvação. Ele estava sendo perseguido, mas ele não perdeu a oportunidade da porta para ele pregar a salvação. Não perca as oportunidades. Vamos lá. João capítulo 10, verso 9. Jesus disse o quê? Eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, salvar-se-á. Oh, glória! Se você está entrando por essa porta, se você está entrando por essa porta, fica tranquilo que ele tem recompensa para você. Continuando então,
Jesus tem a chave de Davi na mão. Ele tem a porta. Ele conhece as nossas obras e tem a porta. E a Bíblia vai dizer que ele diz, no verso 9 e verso 10. Eis que eu farei os da sinagoga de Satanás, o que se dizem judeus e não são, mas mentem, que eu farei que venham e adorem prostrado a teus pés e saiba que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei sobre a tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Verso 9 e verso 10 é um incentivo para aquele que está cansado. É um incentivo para aquele que está vendo que o ímpio está prosperando e ele está sofrendo. Porque aqui nessa época, irmão, na igreja de Filadélfia, havia uma perseguição do imperador Domiciano. Ele perseguia os crentes. E todos que não adorassem a ele, ele começava a perseguir, a matar, a fazer crueldade. Nós conhecemos e sabemos que lá tinha uma seita herege, que nós chamamos de gnósticos. O que é isso? Eles adoravam ao imperador e adoravam aos anjos. E pior, eles eram judeus. Olha só, que terrível isso. Eles adoravam o imperador e adoravam a anjos. Por isso que Paulo chega lá em Corinto, está uma bagunça só. Mas vem comigo. Então aqui ele diz: como guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os habitantes da terra. Aqui está falando em alguns comentários bíblicos que é sobre o arrebatamento da igreja. 1 Tessalonicenses 4, verso 17. Lembra? Que nós seremos arrebatados, tirados daqui da terra e encontraremos com o Senhor nas nuvens. Oh glória! E para cá, o último agora, eu quero chamar você a atenção. Nós falamos primeiro aqui da chave de Davi. Segundo, da porta. Terceiro, do incentivo, certo? Para não perder a bênção. Ele fala para você no verso de número 11. Venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Presta atenção aqui, irmão. Coroa simboliza recompensa. Coroa simboliza uma conquista. Naquela época havia umas coroas que eram feitas com rosas, com folhas. Não sei se você já viu aqueles filmes antigos que tinham no tempo no tempo antigo, Hércules, esses filmes aí que passam, e eles tinham uma coroa com folhas. Aquilo ali era uma coroa de honra, de quem venceu a batalha, de quem venceu uma luta. Olha só, mas a Bíblia, quando fala de coroa, nós vemos no livro de Êxodo, presta atenção, livro de Êxodo, capítulo de número 39, o sacerdote tinha que usar uma coroa feita de ouro para entrar no Santo dos Santos, quando ele era separado, o dia dele, para ele entrar e fazer ali adoração a Deus. Ele colocava a sua roupa de linho fino, colocava algumas tiras de ouro sobre a sua roupa, colocava um cordão azul. Irmão, eu ainda vou trazer um estudo, como eu falei para os irmãos, quando nós acabarmos aqui as 7 igrejas do Apocalipse. Se assim Deus quiser, nós vamos trazer um estudo sobre o tabernáculo para os irmãos, tá bom? E nós vamos aprender mais sobre isso. Mas agora, para esse momento, você tem que lembrar, Êxodo 39, Deus ali está dando para Moisés a orientação de como seria o culto, como seria o sacerdote que tinha que se portar. E ali fala, em Êxodo 39, que o sacerdote tinha uma coroa sobre a sua cabeça, e aqui uma fita, ou uma chapa, como se fosse um selo, escrito, santidade ao Senhor, glória a Deus nas alturas. Aí a Bíblia vai dizer também em Jó, capítulo de número 19, e o versículo de número 9, Jó disse assim, que da minha honra me despojou Deus, e tirou-me a coroa da cabeça. Ou seja,
Deus estava provando Jó, tirou a coroa da cabeça dele, mas ele não perdeu a comunhão com Deus. Uma coisa é, nós perdemos a comunhão com Deus, porque ele diz, eis que venho sem demora, guarda o que tem para ninguém tomar a tua coroa. Uma coisa é nós não guardarmos o que tem, outra coisa é Deus assim fazer acontecer como foi com Jó. Jó perdeu tudo, mas ele não deixou de glorificar a Deus, porque foi Deus quem deu, Deus quem tirou, bendito seja o nome do Senhor. Olha que interessante aqui, Jó falou isso para nós. Então nós vemos aqui sobre a coroa, tinha uma recompensa, o sacerdote só entrava com uma coroa, escrito santidade ao Senhor, e nós vemos aqui, também, Mateus, capítulo de número 27, anota aí, Mateus 27 e 29, teceram uma coroa de espinho, e colocaram sobre a cabeça de Jesus Cristo, bendito é o nome do Senhor, mas tentaram humilhar ele, dizendo que aquela coroa não era coroa digna, aleluia, de um servo de Deus. Os espinhos simbolizavam o pecado, bendito é o nome do Senhor da humanidade, e ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, o castigo que estava sobre nós, ele levou sobre o madeiro, e para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Mas em Timóteo, capítulo de número 2, de Timóteo, capítulo 4, perdão, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 8 diz, a coroa de justiça está guardada para aqueles que perseverarem até o fim. Oh glória! Olha só, ele diz que tem uma coroa de justiça para nós. Bendito é o nome do Senhor. Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 12, diz que quem suportar a provação tem a coroa da vida. Bendito é o nome do Senhor. Olha só, Apocalipse capítulo 14, verso 14. Vai anotando para não perder. Aleluia. Jesus está sentado sobre as nuvens. E a Bíblia diz que sobre ele tem uma coroa na sua cabeça. E sobre a sua mão uma foice afiada. Entenda, colocaram uma coroa de espinho no nosso Criador. Mas em Apocalipse ele está com uma coroa de glória. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Cordeiro. Porque ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então guarda o que você tem, para ninguém tomar a tua coroa, porque a nossa cidade não é aqui, o nosso lugar não é aqui, nós somos peregrinos e vamos morar com ele no céu. Bendito é o nome do Senhor. E para finalizar, nós passamos aqui então, ele tem a chave, ele tem a porta, ele tem a coroa, e por último, ele diz que nós vamos ser como colunas na casa de Deus. A Bíblia diz que Pedro, Tiago e João eram considerados como coluna na casa de Deus. Para que você entenda, nessa noite, preste bem atenção. Você mesmo que está assistindo agora, você é coluna na sua casa, você é coluna na sua família, você é coluna, e a coluna, ela tem que suportar às vezes o peso da estrutura de uma casa. A coluna, quanto mais alto é o edifício, mais baixo a coluna, tem que ser feito lá a sua caixa com os ferro, as vigas, o concreto, e quanto mais alto se quer a obra, mais baixo a coluna tem que estar. Entenda uma coisa, você vai entender por que você está passando tanta prova, tanta luta, por que está tão difícil as coisas. Primeiro, você não tem, mas ele tem a chave de Davi. Você não pode, mas ele pode abrir a porta e ninguém pode fechar. Você não consegue, mas ele conseguiu. E ele tem uma coroa de vitória, uma coroa de justiça e uma coroa de glória para nós. E você é como coluna. Quanto mais estão te abaixando,
maior vai ser a obra que Deus vai fazer na sua vida. Entenda isso. Então nós aprendemos nessa noite, quando você ouvir aí no seu cotidiano, na onde você congrega, ou na onde você participa, ou uma sala de estudo, quando você ouvir Apocalipse capítulo de número 3, verso de número 7, e você vai lembrar sobre a chave de Davi, você vai lembrar, a chave de Davi abre qualquer porta, e quem abre essa porta, só ele pode fechar. Oh glória, bendito é o nome do Senhor. Então que você possa nessa noite ficar com esse estudo, com esse entendimento da palavra, que ele tem a chave, e ele é o dono da porta. Então presta atenção, porque ele tem uma coroa para te dar, e ele considera você como uma coluna. Que você possa guardar no teu coração nessa noite essa simples explicação. Mas tenho certeza que ela vem da glória de Deus. Para você que ainda não está participando, participe conosco. Aí mesmo no nosso Instagram, tem lá, você começa a procurar, tem a promoção, aonde nós estamos fazendo o quê? Vamos sortear entre todos que estão participando conosco, que seguirem as regras que lá estão, que são marcar 5 pessoas, curtir e começar a seguir. Se você fizer isso, você vai ganhar o quê? Uma camisa, uma camiseta e uma caneca. Vou pegar aqui para mostrar para vocês. Uma camiseta, alicerçados na palavra, tá bom? Vou mandar para vocês, ó que bonita. Vou mandar para vocês. E a caneca também. Vou mandar para vocês. Qualquer lugar do Brasil, tá bom? A gente manda para vocês pelo correio. E pode ter certeza que tudo isso aqui é somente para o nome de Deus ser glorificado. O nosso intuito, irmão, é que você aprenda um pouco mais e entenda um pouco mais a palavra. Porque sendo assim, você sabe quem tem a chave, tem o poder na mão. Você vai saber que quem tem a porta, se ele abrir, ninguém fecha. E você vai saber que ele tem uma coroa de glória para te dar. E muito mais ainda fortalecer você como coluna. Você vai estar alicerçado na palavra. E o nome de Deus vai ser glorificado. Então que toda a honra, toda a glória e todo o louvor, nós sempre damos a Deus. Eu agradeço você. Até então, a próxima live no sábado. A próxima live. Quem me segue aí vai ver o horário que eu vou colocar, tá bom? O horário da live. Marca os seus amigos, que nós vamos fazer a live da última igreja do Apocalipse e vamos falar dos ganhadores da camiseta e da caneca também. Fiquem com Deus, que Deus vos abençoe, alicerçados na palavra. Tchau, fiquem com Deus.